Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Cérebro em Ebulição. Hoje eu vou te contar o que vai mudar na sua vida saber que você é superdotado. Você passa a vida toda pensando que a culpa é sua, que as pessoas não te entendem e que você não entende as pessoas. Você tenta entender o mundo, como ele funciona, quais são as regras e o que você ainda não entendeu sobre ele. Você se sente rejeitado por todos e por isso você se dá demais ou você se exclui dos outros. Você gostaria apenas de se sentir normal ou pelo menos na norma. Na verdade, você gostaria de entender quem você é, como pertencer ao mundo, se libertar daquilo que te faz sofrer e parar de se adaptar aos outros, ser você mesmo com toda a sua intensidade. Hoje eu vou contar para vocês a minha história de maneira diferente. O que mudou na minha vida saber que eu era superdotada? Vou primeiro contar para vocês como era antes. Desde criança, na escola, claro, eu sempre fui uma criança que tive bastante facilidade, sim. Mas dentro de mim, eu sempre me senti inferior aos outros. Sempre. Nessa época, eu sempre passava mais tempo vendo tudo que não tinha dentro de mim e tudo que eu não era capaz de fazer. Eu tinha vergonha dos outros, vergonha de parecer pretensiosa, vergonha de poder passar pela minha cabeça, nem que fosse por segundos, a ideia de que eu fosse mais inteligente de que uma outra pessoa. Mas o fato era que, em várias partes da minha escolaridade, eu tinha melhores notas. Eu poderia justificar essa ideia de me sentir mais inteligente, mas eu passava meu tempo procurando maneiras de não ser a mais inteligente. Eu também procurava sempre esconder as minhas emoções para não parecer frágil demais aos olhos dos outros, porque eu tinha vergonha daquelas emoções que subiam de maneira muito rápida, em momentos que não eram muito adequados, segundo o que eu achava, né? Então eu poderia chorar em momentos que não era momento de chorar, ou rir de uma história que era grave e que não era momento de rir, mas porque aquilo me lembrava outra coisa. Eu me sentia muito mal junto com os outros também. No trabalho, principalmente, eu detestava a competição, pois eu tinha medo de, naquela competição, eu ganhar. E aquele sentimento de ganhar me fazia, mais uma vez, pensar a pretensão que eu não queria ter. Portanto, eu me auto-sabotava. Eu fazia tudo para que não desse certo, para às vezes que as coisas não dessem certo. E que no final eu tivesse razão de dizer, tá vendo? Você não é tão inteligente assim. Eu sentia sempre uma profunda tristeza, pois eu sabia que aquele não era o meu lugar. Aquela pessoa que eu fazia, que eu mostrava, não era a pessoa certa. Não era ela, não era aquela Lorena. Quando num grupo eu falava, eu sentia que eu era excluída. Eu me sentia excluída. Ou eu me excluía, talvez. Mas a verdade é que eu não me sentia pertencer aos grupos. Como se
como se eu fosse extraterrestre, né? Eu já falei sobre isso. A imagem que me vem aqui é como se todas as pessoas fossem brancas e eu aparecesse negra, né? Sem conotação de cor, mas para mostrar só a diferença. Eu me sentia não ter as mesmas tonalidades que aquelas pessoas no grupo. Isso se acontecia sempre com os amigos, certo? Claro que por vezes eu tinha amigos com quem eu me entendia melhor, com quem eu me sentia melhor. E é bem interessante ver que alguns desses amigos que me acompanharam desde esse tempo, assim, que me acompanharam muito tempo depois, já me aconteceu de amigos descobrirem que eles também eram superdotados. Pois as pessoas superdotadas, elas se aproximam umas das outras, né? Assim, em geral, as pessoas que se parecem, elas se aproximam umas das outras. Mas uma das coisas mais dolorosas, eu acho, que acontecia antes, era a máscara que eu usava. Eu me adaptava a todo mundo. Então, se as pessoas esperavam que eu fosse alegre, eu era alegre. Se as pessoas esperavam que eu fosse triste, sofrida, eu era triste, sofrida. Se elas esperavam que eu fosse inteligente, eu era inteligente. E se fosse burra, eu era burra. Eu passava a minha vida gastando a minha energia vital, procurando uma maneira de me adaptar aos outros, para pertencer aos outros. Portanto, a curiosidade que eu tinha, que poderia ser usada para coisas bem mais interessantes, era uma curiosidade que era usada essencialmente a entender o que os outros esperavam de mim, a buscar indícios para ser, para codificar aquela pessoa que as pessoas gostariam que eu fosse. Quando veio o diagnóstico, vocês já sabem, vou aproveitar hoje para mostrar para vocês um livro que mudou minha vida, aproveitar no vídeo. Então, quando eu caí, né, pude ler o livro Je pense trop. Quando veio o diagnóstico, foi um momento de euforia. Muita alegria, eu fiquei muito feliz, né? De saber, enfim, entender o que acontecia, o que acontecia comigo, o modo de funcionamento que eu tinha, todas as especificidades que existiam em mim. A minha sensibilidade era explicada pela hipersensibilidade, a minha emotividade também ela era explicada, a minha maneira de pensar, de entender o mundo, tudo isso foi enfim explicado. Então eu vivi momentos mágicos, eu fui buscar muito conhecimento, eu li bastante, eu estudei muito o assunto, fiz alguns cursos sobre o assunto, participei de grupos de trabalho, de ateliês. E isso me permitiu, enfim, entender quem eu era e principalmente entender em que mundo eu vivia, né? Quais eram as diferenças que existiam entre esses dois mundos. E como que eu fazia, enfim, para usar esse mundo. Gente, para fazer eu gosto muito dessa metáfora, para mim, eu tinha a sensação antes de estar na frente da porta da vida, que eu fosse eu mesma uma chave e que eu entrasse, que essa chave tentava abrir a porta da vida, mas ela não conseguia, porque não era a boa chave. Mas essa porta tinha um código que eu não conhecia até então. E descobrir que eu era superdotada foi como descobrir o código e principalmente como usar o código. Porque claro que só descobrir o código não bastava, eu precisava também saber como usar esse código.
Então, aprender a usar o código me permitiu abrir a porta da minha vida. E isso foi bastante importante para mim. Isso não vai mudar a chave que eu sou. Depois dessa fase de excitação e de descobertas e de entendimentos, veio a fase da raiva. Raiva porque eu não conseguia entender como era possível que ninguém nunca havia visto antes que eu era superdotada. Porque nunca ninguém tinha me perguntado antes. Eu havia visto vários profissionais, eu já tinha frequentado vários psicólogos especializados em vários e diversos assuntos. Mas é claro que eu nunca tinha visto um psicólogo especializado em neuropsicologia, né, em superdotação. Portanto, assim, eu fiquei com muita raiva de não ter tido um diagnóstico mais cedo, de na escola ninguém nunca ter me visto, e até mesmo dos meus pais no primeiro momento, dos meus pais nunca terem visto quem eu era, nunca ter me incentivado, nunca ter reconhecido aquilo que tinha em mim. Claro que naquele momento que eu estava vivendo, para mim era muito difícil julgar o fato de que não era culpa de ninguém, né? Mas quando você está nesse momento, você se sente só, você se sente muito só e percebe que você caminhou aquele caminho, que percorreu aquele caminho todo sem que ninguém pudesse ter te ajudado. Logo depois veio a vergonha de parecer pretensiosa. No momento de euforia que eu expliquei, eu contei para as principais pessoas da minha família, né? Contei para as pessoas que eram mais próximas e que, assim, por quem eu tinha mais afeto. Mas veio a vergonha depois. A vergonha de parecer pretensiosa, porque como adulta, naquele momento, eu era uma das poucas pessoas da família que tinha falado sobre o assunto, né? Que tinha entendido que poderia ser superadotada. Até então, eu nem conhecia tanto o caráter hereditário da superdotação. Portanto, eu fiquei com muita vergonha das pessoas me acharem pretensiosa, das pessoas né, da minha família me excluir, porque por me achar, por mais uma vez, eu achava que as pessoas iam me achar pretensiosa por pensar que eu era superior. Mas com o tempo e com alguns encontros muito bons, com bons encontros principalmente, bons profissionais que me acompanharam, eu finalmente entendi que eu sempre seria superdotada. Isso não ia mudar. Isso faz parte de mim. Eu sei agora que é genético, que é fisiológico, que essa carga eu vou carregar sempre e que não aceitar essa parte de mim não vai mudar as coisas. E eu decidi então transformar esse novo modo de funcionamento em uma força e encontrar quais eram os pontos positivos que poderiam existir. Portanto, até então eu tinha o código do mundo, o código da minha vida. Eu aprendi a codificar, né, e a utilizar esse código de maneira correta. E viver com todas as minhas tonalidades, aceitar a minha emotividade, aceitar a minha hipersensibilidade, aceitar os meus limites principalmente, entender que eu preciso mais de descanso do que os outros, que eu preciso de momentos sozinha, coisa que eu não entendia antes, mas que também, quando eu respeito os meus limites, as minhas capacidades, elas são
bem mais importantes. Eu tenho melhor capacidade de raciocínio, de criação, de imaginação. Não só me fez me sentir bem comigo mesma, mas também me sentir bem com as outras pessoas, pois eu entendi que o olhar que eu achava que as pessoas tinham em relação a mim era o olhar que eu mesma tinha comigo em relação a mim mesma. E portanto, entender isso de maneira, entender e não só entender, mas viver isso dentro de mim mudou completamente a percepção que eu tenho da minha... Mudou também a percepção de como eu vivo no mundo, como eu estou no mundo, como eu me integro na sociedade de hoje. E, portanto, me permitiu encontrar o meu lugar, saber que eu também sou uma peça essencial no mundo, como todas as outras pessoas. E toda aquela culpa que eu sentia antes, saber que ela não era necessária. Pois todos nós temos problemas, né? Todos nós temos as nossas dificuldades. E, portanto, me libertar de toda a culpa, de toda a vergonha que existia em mim antes. E se você continuar achando que não vai servir para nada entender um pouco mais sobre esse assunto, saiba que pelo menos entender um pouco mais pode também ajudar outras pessoas que vivem da mesma maneira como eu vivia antes. Talvez algum amigo, um familiar. Saber que ele pertence a um grupo de pessoas vai talvez trazer para ele muita libertação. Saber que ele não é excluído do mundo. Mas também para você que está assistindo e que acha que não é, continue seguindo o conteúdo. É um longo processo de aceitar que isso possa ser verdade, que isso possa ter uma ligação com você mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com aquelas pessoas que gostaram, que poderiam também se interessar nesse assunto. Pensa naquelas pessoas que você conhece, que sempre foram muito bons em tudo aquilo que fazem, mas que sempre tiveram muito dúvida nas suas capacidades. Deixa seu comentário, não deixa de me mandar, gente, pergunta se tiver sobre o assunto. Ou também me sugerir novos assuntos que você gostaria de ver, de saber sobre o superdotado. Um beijão pra vocês e até breve aqui no canal Cérebro em Ebulição.